Olá, comunidade PhD Bro. Hoje estamos aqui com o professor Valtair Machado, que foi professor da universidade durante muitos anos, aí 78, né, professor? É, Aí se aposentou em que ano? 2017, mas voltei para ser o pró-reitor de Pró-reitor, né? inovação tecnológica até 2021. Tá certo. Então, o professor Valtair tem uma grande história aqui na universidade. Foi meu professor de eletromagnetismo, foi meu orientador de PIBIC. Então, assim, a gente tem muita história junto aqui. E é um prazer receber o professor Valtair Machado aqui conosco no podcast. Professor, começando aqui a sua participação aqui no podcast, a gente pede sempre para os participantes falarem um pouquinho da sua vida acadêmica, até mais ou menos ali a época do doutorado, o que lhe motivou a estudar aquilo, a estudar aquele tema de doutorado. Mas aí o senhor pode falar aí um pouquinho da sua vida acadêmica, basicamente da graduação, se quiser falar do ensino fundamental também, como foi a sua vida aí no início. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, essa plateia fantástica que ouve esses programas, o seu programa especial, professor Carlos. Eu costumo geralmente introduzir a minha história falando da minha origem, né? Eu sou um amazonense que calhou de nascer em Timóteo, Minas Gerais, e vim para cá para ser professor na Universidade do Amazonas, na época, né, a UA, em 1978. Portanto, já passados 47 anos, que é um bom 47 tempo. anos. 47 anos aqui, comendo jaraqui. Realmente, eu sou mais amazonense do que mineiro, com certeza. Exatamente. O senhor é de uma família de quantos filhos, professor? Eu sou o segundo mais velho de uma família de 8 filhos da minha mãe. Depois ela, infelizmente, faleceu um pouco cedo demais. Meu pai veio a ter uma nona filha. Portanto, desequilibrou um pouco, que éramos 4-4. Aí ficaram 9, né? Mas eu sou o segundo mais velho dessa turma. Eu fiz iniciei a minha formação em Belo Horizonte, Minas Gerais, porque apesar de ter nascido em Timóteo, aos 4 ou 5 anos mais ou menos, a minha família se mudou para Belo Horizonte. Meu pai era um industriário na grande, antiga empresa Mannesmann, uma empresa de tubos de aço, fabricante de tubos de aço, né? Onde aos 15 anos eu comecei a fazer o Senai, que era um Senai interno nessa empresa, e foi uma experiência muito fantástica. Era curso técnico de mecânico? Sim. Era mecânico? Eu fiz eletrotécnica Ah, no Senai. no Senai. Tá. E é uma empresa de origem alemã, não é? E então com uma doutrina e uns costumes bastante rígidos, foi muito interessante, foi muito importante participar com, com eles nesse processo deles. Hoje ela já passou a um outro grupo e enfim. Mas me senti desafiado após o segundo grau, né? Eu me senti desafiado a ir fazer a graduação fora de Belo Horizonte. E tinha um amigo que me acompanhou durante o curso técnico e tal, e ele foi para a UNB, um pouquinho antes, 2 anos antes que eu, e eu resolvi fazer o vestibular lá e fui muito bem, muito bem mesmo, né? Um pouco depois eu fui saber de que eu havia sido aprovado entre os 20 primeiros lugares da universidade. E eu me candidatei ao curso de física. Então, Aí uma pergunta. O senhor fez física, mas já existia engenharia elétrica naquela época? já. Aí o senhor fez eletrotécnica, mas não quis fazer engenharia. Quis fazer física. Fazer física aí eu sei lá por quê, mas eu quis fazer. Eu gostava muito de pensar, de descobrir, a curiosidade de pesquisar as coisas. Obviamente, os professores do segundo grau tiveram muita influência nisso, né? Mas aí, por eu ter
ficado tão bem colocado no vestibular, como um todo, eles me ofereceram que eu pudesse fazer qualquer curso que eu quisesse. Aí então o senhor ficou entre os 20 no ranking geral. Ah. Aí eu podia fazer engenharia, medicina, o que eu quisesse. Certo. O que eu fiz? Física. Eu passei para física, vou fazer física. Determinado, né, professor? E aí? Mas eu estava muito bem formado, muito bem treinado. Sim, sim. E eu fui tão bem no primeiro semestre que eu tirei, lá na universidade eram créditos e não, né? Eu tirei SS em tudo, quer dizer, quase tudo. Só não tirei em educação física. Tirei e SS. E aí eles me ofereceram, você pode escolher qualquer outro curso, fazer 2 cursos. Aí eu escolhi o quê? Matemática. Matemática. Então o senhor ficou físico matemática. Não tinha mesmo escolha. Sim. E eu, assim, tão entusiasmado e tão O senhor tinha quantos anos, professor? Eu tinha 20 anos quando passei no vestibular, porque eu andei dando umas bobeadas na minha formação anterior e aí me atrasei um pouco. Sim. Mas aí eu estava tão bem treinado, que eu fiz os 2 cursos em 3 anos. Olha que legal. Eu fazia todos os cursos de férias, tudo que podia eu fazer, fiz em 3 anos. E em 76, isso foi de 73 a 76, e em 76 eu fui fazer um mestrado na Unicamp. E fui muito bem recomendado pelos professores por causa desse meu desempenho, né, e tal. E não tive a menor dificuldade na Unicamp também. E lá, estando lá, eu, no programa da física, né, do Instituto de Física Gleb Batarri, eu conheci 2 colegas daqui da universidade que estavam fazendo o mestrado lá. E aí a gente conversando com eles, me desafiaram. Por que você não vai para lá? Para ser professor? Tá aberto, tem vaga lá. Aí ainda não era para você fazer concurso, não? Não era. Não, mas tinha um processo. Sim. Né? Um processo. De qualquer forma. E aí eu e um colega meu, o professor Marcílio Freitas, resolvemos vir para cá. Então o senhor veio como um soldado da borracha. E não tinha terminado o mestrado. Certo. Ainda não tinha terminado o mestrado. E aqui fui muito bem aceito, era o reitor na época, o professor Mourão. Sim. Otávio Mourão, e fomos muito bem aceitos, e nos engajamos no processo. E eu, muito dedicado e muito concentrado, eu peguei firme e continuei estudando. Você já estava casado? Não, ainda não. Na época, eu tive os primeiros alunos que tive foi uma empatia muito interessante, e um desses alunos que eu tive é o professor Haroldo Guerreiro, daqui do Instituto, do Instituto de Física. Aliás, ainda não é instituto, né? Mas estão trabalhando para ser o professor Haroldo Guerreiro. E dei a ele uma carona, fui levar em casa, e em chegando lá, eu vi uma coisa maravilhosa, assim, no muro da casa. Era a irmã dele. Foi paixão, assim. Olha, o que eu arrumei exercício para fazer, botar o Haroldo para fazer, ir lá na casa para ajudar. Eu conto essa história, ele vai rir. Mas realmente foi muito interessante. Então ele era seu aluno? Meu aluno. Aí você deu uma carona para ele. Em 80, houve um programa na CAPES que buscou entusiasmar interessados em fazer o doutorado fora do Brasil. E eu me inscrevi para várias universidades. É da mesma época, então, do professor Idenberg. Sim. Nós entramos, eu acho que no mesmo ano. Certo, que legal. Porque o senhor está contando, eu estou me lembrando aqui da entrevista dele, falando dele mesmo mais época. O Idenberg, o Abraham, esse aí já falecido, o professor Abraham. E então apareceu esse programa da CAPES, entusiasmando, e eu me inscrevi em várias universidades nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas o meu coração estava mais voltado para a Europa, talvez pela experiência que tive na Mannesmann, dos alemães e tal, talvez isso tenha influenciado um pouco
Mas, Que a Alemanha fica logo ali, tudo ali, tudo bom. mas tu já tinha ido lá? Não, não, não. Foi mesmo Sim. essas paixões esquisitas, Sim, né? tá certo. E aí eu fui aceito na universidade, em 2 ou 3 universidades lá na Inglaterra, mas eu preferi ir para Colchester porque, quando eu estava nesse processo, um professor da Universidade de Essex, Aham, Colchester é a capital do condado de Essex, aham. né? Ele esteve em Campinas e meio divulgando o curso, lá, o Certo. programa deles lá. E eu achei aquilo tão interessante e resolvi ir para lá, eles me aceitaram. E eu fiz o curso, mas eu tinha ido para lá para fazer um curso na área do meu mestrado, que foi em Física de Plasmas. Física de plasma. Eu me inscrevi para isso. E eles me aceitaram para isso. Mas ao chegar lá, tomando contato com toda a estrutura e tal, e antes um pouco de sair, o próprio departamento, alguns colegas do departamento, me tentaram incentivar a que eu ficasse na área de física de materiais. Uhum. Porque era importante para o processo de industrialização do país. Então eu me contactei em um grupo de semicondutores lá. E eles me aceitaram, gostaram muito do Mas nosso o senhor convite. chegou a trocar de área Sim, de sim, eu física de troquei de área plasma? para física de semicondutores. Certo. Que legal. Né? Então, eu estudei física de plasmas, quer dizer, eletromagnetismo, eu estudei bastante. Sim. Daí porque, ao retornar, eu fiquei mais na área de eletromagnetismo, tanto que eletromagnetismo ficou no meu histórico durante. Dava aula sem anotações. É. Mas a física de materiais foi muito importante, porque abriu para mim uma visão extremamente importante quanto ao relacionamento da universidade com o setor industrial e o setor produtivo. Aham. E eu me lembro de uma frase que o meu orientador me disse quando eu já estava para sair, que ele insistiu que eu ficasse lá com eles, lá na Inglaterra, assim como fez o Lucas, né? Sim. Mas eu pensei, Mais idealista, né, professor? eu pensei e disse, não, se eu permanecer aqui, por melhor que seja, eu serei apenas mais um no meio desse monte de gente capacitada que tem aqui. O meu orientador, ele foi precursor da teoria do diodo gama. Foi ele quem trabalhou a metaestabilidade dos elétrons, então elétrons quentes e coisas do gênero, entende? Então, o GAN ele se apoiou nas pesquisas do Brian Ridley para poder propor o diodo GAN. Né? Então, ele me disse, quando eu já estava de retorno ao Brasil, ele falou assim, o Wally, que ele me chama aqui, Olha. Wally, não tire o seu olhar da indústria, mas preste bastante atenção nisso. E realmente foi uma advertência muito sábia que ele me deu e eu busquei fazer isso. Isso moveu em mim uma necessidade constante de preencher espaços por falta ou de dedicação de alguém, ou de capacidade, ou qualquer coisa do gênero, né? Isso me deu esse sentido de urgência e me fez, talvez seja o responsável por eu ser assim, tão dinâmico. Eu sempre me meti em fazer as coisas, criar coisas. Eu sempre fui muito inquieto. Né? Isso eu tenho até uma experiência pela qual passei recentemente, não recentemente, para mim agora tudo é recentemente, né? Mas houve um concurso para professor titular em 2000, exatamente em 2000, e vários colegas nossos se inscreveram no concurso e eu tive a felicidade de ser o primeiro classificado naquela época, mas teve um pretenso candidato que não conseguiu se inscrever, queria adiar a coisa, mas o pessoal não quis fazer isso, e aí ele impugnou o concurso. Impugnou o concurso e o reitor, na época, eu acho que não foi uma decisão sábia, mas enfim, é a decisão dele, né? Ele, ao invés de suspender o concurso para averiguação, ele cancelou. Cancelou. E depois não se provou nada do que a denúncia tinha sido feita. Portanto, o único prejudicado fui eu, porque foi aprovado, né? Foi aprovado. E eu tive que esperar 14 anos para que o processo fosse reaberto por uma decisão já em nível federal, de que
todo aquele que tivesse acumulado uma determinada experiência Sim. e já passado pelo adjunto, né, já no final de carreira, que ele então tinha direito de solicitar o processo de titulação, né, que fosse através de exames, não importa, né, que ele teria o direito de solicitar. E com isso foi aberto esse processo e eu, portanto, me inscrevi. E aí o conselho da época, eu não me lembro que conselho, se foi o conselho de administração, se foi enfim, de ensino, mas eles estabeleceram algumas regras para o processo. E uma das regras que eles estabeleceram é que fizeram uma correlação de pontuação entre a produção científica, a produção acadêmica e tudo isso, né? E foram dando a pontuação. O professor, para ter direito à promoção, ele tinha que fazer um mínimo, não sei se era de 125 ou 140 pontos, eu não me lembro direito, mas era um número parecido com esse, né? E eu, então, vai fazer, opa, deixa eu juntar minha papelada, juntei tudo e tal, e tal. E chegou um ponto, Carlos, que relatório do departamento aprovando projeto de pesquisa, ou relatório de pesquisa, mas ele contava pontos. Eu já não tinha mais paciência para aquilo, eu larguei para lá. E fui somar os meus pontos. Será que eu vou conseguir mesmo? E eu não consegui 1.400 pontos, eu consegui 1.288 pontos. Mais de 10 vezes o que era o mínimo, que era 125, eu não me lembro direito. Enfim, não importa. E eu realmente fiquei assustado. Eu fiquei assustado, poxa, mas tanto ponto. Mas é por causa daquele instinto de fazer, realizar e não. Assim, pessoal, agora a gente está conversando aqui, eu me lembrando da época que o senhor era professor aqui, que o senhor trabalhava com o Instituto PIBIC, com vários projetos, e o senhor tinha esse mesmo dinamismo que o senhor tem agora. O senhor foi aposentado compulsoriamente ou não? Não. Na realidade, eu, com alguns alunos, né, que angariei durante esses últimos anos, né, um deles, o José Saraiva, e ele sempre muito interessado em criar e inovar também, né? Então nós decidimos criar uma startup, que nós na época chamamos de Altamax. E criamos essa Altamax, mas a gente teve algumas dificuldades para ir tocando, né? E aí chegou um momento em que ela passou por uma série de variações, mas a gente continua ainda nessa mesma pegada. E a gente criou um instituto que demos também o nome de Altamax, né? Um instituto de inovação e pesquisa em Altamax. E estamos com esse instituto, então, buscando... o IAX ele mudou de nome? Altamax. Instituto Altamax. O Saraiva, ele está pagando uma disciplina comigo, sensores de semicondutores, que muito legal. no curso de doutorado que ele está inscrito aí. Aí eu comentei com ele, por isso, que o senhor ia vir aqui, né? Ele ficou animado. O meu tema na tese de doutorado foi exatamente uma metaestabilidade que ocorre no arseneto de galho com algumas impurezas, que é uma impureza natural dele, que é só um problema de configuração de o galho vai para um site que não é o dele e tal. E quando faz o implante da impureza? Quando você está fazendo ou mesmo algum processo térmico. Processo térmico já. E aí tem essa lacuna natural, e ela então tinha essa propriedade de mudar de estrutura configuracional de acordo com a temperatura. Quando a temperatura dava e aí a propriedade elétrica do material muda. E com isso... Eu lembro que a curva da asseneto de galho tem a curva de mobilidade dele, né? Ele vai, aí tem um pico, ele cai de novo, né? E aí ele tem memória. Amém. E aí eu estudei exatamente a fotomemória em arseneto de galho com essas características. E então foi realmente muito interessante ter passado por isso, porque aí me deu uma visão muito interessante sobre esses materiais, as formas, como isso pode ser muito importante para o avanço, né, para as inovações, para o avanço do conhecimento e tecnológico. Então, com isso, eu voltando
para o Amazonas em 85. Foi no começo de 85. Aí o senhor já estava casado e já tinha uma... Eu me casei, até mesmo me casei em 82, eu fui para lá em 80, Certo. voltei, fiquei namorando por cá, até que a menina às vezes não respondia, e eu ficava com o Não tinha coração WhatsApp, né? não tinha WhatsApp. Mas foi uma experiência muito interessante. A gente não se casou quando nós fomos, porque ela estava ainda na graduação, e ela queria terminar a graduação dela. Né? Fez qual foi o curso? Se eu não me engano, foi pedagogia. Pedagogia. Mas me parece que ela começou. Não, foi administração. Ela começou pedagogia e depois ela mudou para administração. Então é isso. Se ela me ouvir e ver que eu estou falando isso, vai. Então, e aí, a minha filha mais velha, Raquel, nasceu lá na Inglaterra em 84. Né? Ela tem dupla cidadania. Hoje e ela está com uma... Na realidade, ela está tripla ou quatro, eu não sei bem mais como, porque ela ao retornar, porque ela veio para cá com 5 meses, Sim. porque eu percebi que se elas ficassem lá, eu não ia ter condições de terminar a tese. Sim. Sim. Entende? E aí tem o apoio da família. O irmão da Thelma, o Charles Guerreiro, ele foi passear na Europa. Sim. E voltando, ele passou lá pela Inglaterra, obviamente, para nos visitar. E aí tivemos a ideia dele acompanhar a Thelma e a Raquel para cá. Sim, elas vieram na frente. Entendi. 5 meses antes da defesa da tese. E ela tinha 5 meses quando veio para cá. Então estava bebezinha ainda. Quando eu retornei, que ela me viu, ela fechou a cara e ela era agarradíssima comigo. Lá, né? Mas depois eu consegui reconquistá-la. E hoje ela foi fazer a graduação em Campinas. Ela fez graduação de engenharia de computação. Sim. Eu lembro, ela chegou até a passar em... Era computação ou era elétrica ainda? Não, aqui ela começou a fazer elétrica. Aí depois passou lá e foi embora. Aí foi para lá. E lá ela conheceu um rapaz que tinha uma história muito parecida com a dela, só que nos Estados Unidos. Os pais foram estudar nos Estados Unidos, aí nasceram os dois, os gêmeos, ele e o irmão. Mas só que eles ficaram lá uns 8 anos. Então ele já voltou de lá, americano mesmo. Porque não tinha como. E a Raquel nunca teve interesse em optar pela cidadania britânica. Ela pode fazer o que quiser, mas não fez. E aí eles foram aos Estados Unidos para fazer o doutorado. Ela fez na WPI e ele no MIT. Sim. Terminaram os dois o doutorado, se casaram e tiveram uma oportunidade muito importante na França. Ele foi ser professor na INSEAD, que segundo a revista Fortune da época, né, era a primeira do mundo no ranking para formação de executivos. Ele foi muito bem lá. E estando eles ficaram 6 anos lá. E nasceram minhas 2 netinhas deles. 2 netas francesas. 2 netas francesinhas. E aí a Universidade da Georgia Tech, sabendo dele, um americano, lá na INSEAD, com todo aquele sucesso que ele estava fazendo e tal, ofereceu o dobro do salário para ele ir para lá. Pronto, foram para... E hoje moram em Atlanta. E a minha filha terminou, fez, né, todo esse processo dela. E hoje ela trabalha... Ela continuou mestrado, doutorado nessa área de computação. Sim. Lá no WPI. Eu não sei qual bem a área, mas é de telecomunicação. Na área de telecomunicação. E uma startup da Califórnia se interessou pelo currículo dela e hoje ela trabalha de Atlanta, ela trabalha e de vez em quando ela vai lá para a Califórnia. E as crianças têm quantos anos atualmente? A mais velha tem 7 anos e a segunda está com 5 aninhos. O tempo passa muito rápido. Passa muito rápido, muito rápido. O meu o mais velho vai fazer 18 esse ano. Já. Você com essa cara de já tem 18 anos, rapaz. E o mais novo vai fazer. Ele fez 15 agora, vai fazer esse ano que vem. São 2? São 2, Aí eu conheci a minha esposa naquele intercâmbio lá que eu fiz problema. Na verdade, a irmã dela eu conheci lá. Aí quando eu voltei pra cá, não, vai lá com a Você foi pra Stuttgart? Isso, Stuttgart.
Eu estive em Stuttgart. Eu lembro, a gente se encontrou lá, passeou lá. Né? Mas eu voltei depois Ah, com a Thelma. A sim. gente andou passeando por lá. O senhor foi fazer alguns negócios lá, até Eu já lembro. tenho mais do que. Mas foi muito bom, foi muito positivo, né? E aí, retornando aqui para o Amazonas, do doutorado, né? Aí eu tentei desenvolver essas coisas, mas eu senti muita dificuldade. Tentamos montar laboratório e tal, para fazer qualquer coisa. E aí eu fui sentindo as dificuldades. E aí, mais ao final daquela década, aí Década de 80? década de 80, aí o pessoal resolveu, os amigos, né, resolvemos assumir a reitoria, né, e nos candidatamos para a reitoria, na época do professor Sim. Marcos Barros. E aí insistiram que eu fosse um candidato a pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Bom, não sou de arregaçar manga e vamos fazer. E aí, nesse caso... Mas já tinha Propesp nessa época? Pois é, ela estava recém-criada. Tinha recém-criada. Tá. Ela havia sido criada na gestão anterior Certo. quem foi o reitor anterior? Foi o... agora eu estou para me lembrar do nome dele. Bom, enfim, já havia sido criada. E quem foi o primeiro pró-reitor nesse processo, que eu acho que foi o que ajudou já foi o Vicente Nogueira. Vicente Nogueira. Então eu fui, na verdade... Foi meu professor de mecânica dos fluidos. E aí eu fui o segundo pró-reitor da inovação tecnológica, né? E naquela época eu tinha uma amiga, colega de faculdade, que é a professora Cláudia Gleide de Oliveira, e nós a convidamos para que viesse para aqui, para a universidade. Ela veio toda feliz e assumiu a diretoria de pesquisa. Era de onde? Ela era de Campinas Ela ou era da de UNB? Brasília. Fez graduação com ela. Exatamente. E aí ela também muito dinâmica e tal, e ela teve a ideia de criar o programa, de insistir com o CNPq para criar um programa institucional de bolsa de iniciação científica. E foi ela, basicamente, ela quem criou, e depois o CNPq pegou a ideia dela e institucionalizou. Aí criou a Propesp. Tanto é que o CNPq a levou para que ela assumisse isso lá, e ficou com o CNPq há muito tempo. Hoje ela já está aposentada, claro, né? Mas ela foi para o UNB, enfim, foi momentos muito interessantes, né? E, enfim, ao final da gestão, eu tive a oportunidade de ir para Brasília com o professor. E aí fui convidado, tinha uma vaga lá, eu fiz o concurso, passei. Você passou o concurso lá na UNB? Mas aí eu passei no concurso e eles, para ser mais vantajoso para mim, eles deram a ideia de que eu fosse transferido para lá. Certo. Então eu fui transferido para Brasília como se estivesse lá desde 78. Fiquei 5 anos e lá resolvemos voltar. A família já estava querendo se... né? Enfim, voltamos em... Então foi em qual 98, ano? final de 98. De 93 a 98. Então você passou esse tempo lá em Brasília e voltou para cá. Exatamente. E aí, quando retornei, ao invés de voltar para física... Tá. Então, isso que eu queria saber. Quando o senhor veio para cá, pela primeira vez, o senhor veio para o departamento de física. Física, então. Exatamente. Quando fui para lá, fui para física, mas ao sair de lá e voltar para cá, eu tive uma insistência, um convite muito irrecusável, não é? Tanto do professor Cícero quanto do professor Lavô, que na época era o chefe do departamento. Né? Então foi assim uma experiência muito interessante, eu sou muito grato a eles por isso. O Cícero realmente se empenhou bastante nisso e foi muito interessante. E ao chegar, o Lavô praticamente me desafiou. Professor, nós temos que criar um programa de engenharia de produção. Puxa, mas e o que é que eu entendo disso e tal? Mas como eu já tinha experiência de administração e tal, disse, não, vamos lá. E aí eu mergulhei no assunto. Isso em 98 já? 98. Eu achava que... Mas final de 98. Efetivamente foi o ano de 99. Certo. Aí, mas começou o curso em que ano, mais ou menos? Começou em meados de 99. 99. Eu concebi a coisa toda, eu botei o projeto embaixo do braço e fui na CAPES para poder ganhar recursos, sei lá e tal. Professores. E ele falou assim, de jeito nenhum, o senhor tá maluco, professor. Eu falei, é mesmo, acho que tá bom, tá.
peguei o projeto, botei debaixo do braço e fui para a COP. Porque eu já tinha encontrado parceiros, o professor Elton Fernandes, um grande parceiro, que já tinha estado aqui, eu já o tinha encontrado aqui, né? E ele ministrando curso na época da especialização em engenharia de produção, que criado pelo professor Lavoura em 93 e já estava em várias edições já, né? E o professor Elton era um parceiro muito importante da gente lá na COP. Eu fui lá e mostrei para ele o projeto e falei, vamos fazer. Agora, mas eu propus criarmos um mestrado e o doutorado de uma vez só. Ah, certo. E eu estava prevendo assim... Mas, espera lá, isso era pós-graduação em produção? Engenharia de produção, mestrado e doutorado. Ah, tá, mas o curso de engenharia de produção já existia, então? Ah, pera. Deixa eu ver, porque eu criei um programa de engenharia, o curso de engenharia, foi depois disso. Foi em 84 que nós criamos o curso de engenharia de produção. Antes do senhor trabalhar? 2004. Ah, 2004. Ah, tá. A década de 80 fica muito na minha. Porque eu lembro que quando eu entrei aqui em 2000, eu não me lembro ainda do curso de produção, só que um pouco depois ele já começou, né? Então veja só, o sucesso foi interessante, porque o professor Elton falou assim, professor, esse doutorado com 20 vagas anuais é muito pesado, é muito, não dá. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então uma turma institucional. Eu falei assim, pois é, vocês assumem o mestrado e nós entramos com o doutorado e a gente vai... E aí nós fizemos uma simbiose que foi muito positiva. Criamos a primeira turma do mestrado foi em agosto de 99. E a primeira turma de doutorado já foi em 2001. Então, a pós-graduação da produção foi criada antes do PPG, antes da Eletro. Sim, foi bem antes. Se a gente considerar a especialização, ela foi criada em 93. Pelo professor. Já tem especialização, então. Tinha, produção. E ela foi. E a gente foi renovando a especialização também. Mas quando chegou o mestrado veio porque era uma coisa muito interessante. Foi um mestrado profissionalizante, não foi nem um mestrado acadêmico. Era uma novidade na época. Nem havia muitos cursos assim. Então a gente, de fato, resolveu iniciar e inovar, e foi muito esforço. Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. E aí a primeira turma interinstitucional ocorreu, portanto, na virada de 2000 para 2001. Certo. E aí fizemos a primeira turma em 4 anos. Foram 12 candidatos, dos quais nós conseguimos titular 11. E a outra... E logo em seguida foi tão bem sucedida que a gente criou uma segunda turma. Certo. E aí a gente entrou 15 candidatos. Não foi mais, porque no total nós titulamos 27 doutores. 27 doutores? 27 doutores. Mas eles eram todos daqui do Amazonas? Ou... Não, teve alguns de fora que a gente achou prudente também, né? Tem um deles inclusive que tá no exterior, Aí, então, mas esse doutorado interinstitucional, ele era matrícula aqui e quem dava as disciplinas era o pessoal da COP. E a titulação era lá. Gente acompanhava, a gente fazia uma orientação. Sim. Nós tínhamos um time de orientadores aqui para poder dar certo. Senão... Eu realmente trabalhei bastante nesses processos. Sim. No meu histórico, eu tenho aí uma orientação de quase todos desses. Sim. Então, isso foi muito importante para a minha consolidação científica, obviamente. Claro. Né? A experiência foi muito grande, eu aprendi muito. E alguns dizem que eu também ensinei bastante, mas eu prefiro contar com o que eu aprendi, que foi realmente muito, e foi muito interessante. Muito. E parece que o juízo não parou, não. Eu continuei. E quando chegou em 2009... eu assumi a direção da faculdade. Sim, 2003, né? com o apoio dos alunos, né? Eu estava até comentando para o
professor Lindenberg, né, que nós votamos fortemente na candidatura dele quando ele se candidatou a reitor. Aí logo em seguida foi a candidatura aqui de vocês, né? Aí os alunos também em peso. Então assim, a gente, naquela época ali, a minha turma, não sei se você se lembra, a gente tinha assim uma boa relacionamento ali com os outros alunos, né? Então a gente fazia aquelas campanhas políticas e tal. Ou seja, esses momentos são muito bons porque são construtivos, Sim. né? E depois a gente para pensar, puxa vida, a gente foi meio alvissareiro demais. Mas acontece que não tem jeito, você tem que pensar grande e ser persistente. Eu geralmente quando falo da importância da persistência, e se a minha companheira está do lado, ela olha para mim e diz, você é teimoso. O limiar de diferença entre a persistência e a teimosia é muito pequeno. Né? Mas a persistência é muito importante. Sim. Claro, a teimosia te faz fazer coisas que você não devia, portanto você não abriu o olho o suficiente. Então deixa a teimosia de lado, seja persistente, fica bastante atento, focado. Se perceber que a coisa está desandando, pensa, volta a reestruturar a coisa. Não insista em canoa furada, porque senão vai acabar afundando mesmo. É verdade. Eu sempre tento pesar assim, né? A gente vai refletindo muito isso ao longo da vida, né? Aí às vezes a gente tá ali batendo. Deus não quer. Então eu não vou ficar brigando com ele, não vou ficar chutando aqui contra o zagueiro. De jeito nenhum. É isso mesmo, cara. Mas então, aí eu cheguei em 2013. Foi 2013, infelizmente, por causa desse processo tudo muito bem vitorioso, né, do programa de engenharia de produção. Sim. Nós chegamos eu acho que foi em 2007 ou 2008, não me lembro mais bem, mas nós chegamos a abrir uma turma especificamente para funcionários da universidade. Sim. E acho que nesse momento, alguns descontentes que achavam que devia ser aprovados e não foram, por alguma razão, gerou uma certa insatisfação. E não é que abriram um processo administrativo contra mim em 2013, alegando que eu desviava recursos do programa. Mas, obviamente, como isso não podia ser provado, nunca foi provado mesmo, né? Montaram uma comissão que, infelizmente, acho que não foi sábia o suficiente para perceber aquela situação. E eles chegaram a recomendar no processo dele lá que eu fosse demitido. 2013 isso? E a reitora, ela estava Já era professora Márcia na época. Ela estava convencida disso. Mas, obviamente, ela teve que submeter o processo, por envolver demissão de uma pessoa numa situação dessa, à Procuradoria Jurídica. E aí a Procuradoria Jurídica analisou e me disseram, eu não sei exatamente quem foi, também não vale a pena buscar nomes, mas que chamaram a professora Márcia, foram lá com ela, né, e perguntaram se ela tinha observado o meu histórico, o meu currículo, né, e se ela tinha certeza que uma pessoa com essa história, com esse currículo, com essa acusação infundada, porque não trazia nenhuma prova, se ela achava que eu devia... E ela refletiu e, sabiamente, ela decidiu por me suspender por 15 dias. E aí eu tinha a possibilidade de transformar aquilo em multa. Então, a metade do correspondente a 15 dias de trabalho, de salário, né? A metade disso ficava a multa. Aí eu paguei a multa e a coisa ficou por isso mesmo. 3 ou sei lá quantos anos depois, nenhuma outra verificação foi anotada, então eles teve que ser removido do meu histórico. Certo. Né? E aí eu, obviamente, fiquei assim um pouco sentido com aquilo. E naquele mesmo processo eu estava fazendo para titular, né? O concurso para titular,
E aí, com aquela pontuação toda, né? Ia ficar muito estranho mesmo, né? Eu me demiti. Ah, tá. Então, ó, enquanto o processo tava andando, Aí veio o você processo estava fazendo. particular. Aí, E já era. Porque hoje tem duas formas, né? Tem aquele. Eu não estou lembrado o nome exatamente, mas é um histórico que você faz dos seus últimos 10 anos. sim, 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 sim. Como é que se dá o nome? Vai. Eu também esqueci. Ou você defende uma tese, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Aí todo mundo. Eu fiz o memorial. É o memorial, isso. Fiz o memorial. E, enfim, foi muito interessante. E aí, quando eu cheguei, na realidade, eu já poderia solicitar a aposentadoria em 2012, porque Certo. por causa do meu tempo pregresso, mania e tal, né? Somando tudo aquilo, eu já poderia. Mas eu não quis. Aí eu fui avançando. Quando chegou em 2017, eu já com essa experiência e tal, aí já um pouco cansado, né? Aí eu resolvi me aposentar. Aí eu me aposentei, mas aí o Puga tinha acabado de conquistar a reitoria e ele me chamou para auxiliá-lo na Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica e eu fui. Foi o quê? 2019? 2017. Eu o me senhor. aposentei em fevereiro de 2017 e em julho eu assumi com ele. Tá. Né? Então eu fiquei aposentado aí uns 4, 5 meses. Sim. E aí fui para a Pró-Reitoria, fiquei até 2021 e depois eu fui fazer. Ah, tá. Então no segundo mandato dele o senhor já não ficou Já não, mais. porque era questão de acomodação política, interesse e tal, né? Aí Tá certo. eu cedi o cargo, né? Devolvi a ele o cargo. E enfim, e agora estou batalhando aí para ver se essas iniciativas inovadoras, Não, tá. empreendedoras. Eu acho que é o caminho, professor. Porque, assim, como o senhor tem, Deus está lhe dando saúde aí e o mesmo bom ânimo, aí me lembra um pouco de Caleb. Assim como eu tinha lá na época que Moisés mandou espionar, a minha força ainda é a mesma. Se tem saúde, a gente vai. E a história de Caleb e Josué são fantásticas, né? Tanto é que são os dois únicos que Exatamente. entraram na Terra. Assim, Deus deixou ele lá 40 anos para morrer todo mundo, né? Todo mundo que reclamou, que churumingou, que ficou com saudade da cebola, né? Pois é. Pô, logo de cebola vai ter saudade. Mas enfim, eu gosto de cebola. Não, tá certo, tá certo. Então, assim, eu não conhecia essa parte aí da história. Né? Já foi depois que eu entrei aqui, eu entrei em 2010. Então, assim, foi algo até que eu não. Mas eu tava muito envolvido ali naquela época com o doutorado e tal. Eu não tava prestando atenção Não, muito mas no que isso tava não acontecendo. houve muita repercussão, não, porque eu não tinha interesse em ficar. Claro. E as pessoas perceberam que houve enganos, houve equívocos nesse processo, né? E aí elas se contiveram e foi tudo. Aí eu agradeci a Deus. Tá certo. Tá certo. A gente tem aqui, a gente sempre conversa, a gente estava até comentando semana passada, né, quando a gente disse que o senhor ia vir aqui agora essa semana, a professora Grace, né? Ah, Grace. Aí conte um pouquinho aí da história. Ainda na época lá da física, né? Que ela, Da física, foi? eu já tinha um laboratóriozinho lá, né? E eu orientei muitos estudantes na época. Sim. Um deles, o menino da Samsung, como é o Marcos. Marcos o quê? Bom, Marcos da Samsung. Ele tem um contato muito direto com a gente. E se eu não me engano, a Grace foi dessa época também. Lá no laboratóriozinho. Ela, se eu não me engano, o Ricardo Marques também, a Cíntia. Eram todos dessa região. Certo, porque ela foi fazer o mestrado na COP, né? E depois o senhor conseguiu convencer ela a fazer microeletrônica, né? Ah, sim. No doutorado. Tá. Então a Grace é um pouco mais recente. Então... Professor, porque foi ali, eu lembro, em 2006, né? Porque teve aquele mestrado interinstitucional com a Unicamp, né? Sim. Foi o que eu fiz. Sim. Aí, lá com o Jacobos, né? Isso, professor Jacobos. Aí eu lembro que o senhor, na época,
empurrava a professora Grace para fazer aquele mestrado, mas eu acho que ela não quis, aí depois ela foi para a França, né, para fazer lá no INP, né, muito de interessante. Grenoble. Quem fez aquele curso também, se eu não me engano, foi o Saraiva. Saraiva. Saraiva, porque ele sempre fala. Porque, na verdade, teve duas etapas né? aquela. Porque teve a primeira, que foi o... que eu não participei, eu acho que eu estava na Alemanha nessa época. Que teve um curso de especialização em microeletrônica, né? Sim. Aí depois desse curso aí teve o mestrado, né? Teve uma turma de mestrado. Foi muito, foram muito positivas essas experiências. E, enfim, e eu me sinto recompensado, né? Por esse esforço que eu fazia meio que. Eu, depois de me analisar um pouco assim, ao longo da história, eu penso, poxa, isso não era muito, eu meio autista, não, quando eu era. Porque eu sempre fui muito focado, sabe? Uhum. E às vezes é um tal nível de concentração que realmente o mundo pode cair, eu não percebo, eu estou focado naquilo. Tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Provavelmente alguns desses aperreios que eu peguei foi por causa de não ter observado algumas coisas ao redor, né? Alguma coisa que precisava, né, ajustar o curso da coisa, enfim, alguma coisa dessa. Mas paciência, eu sou assim. O senhor está com quantos anos agora, professor? Ele pode falar? Pode. Eu estou com 27, olhando no espelho. Ah, Né? tá. 72. Estou com 72. Eu gosto muito de citar um exemplo que é muito importante, de uma pesquisa que fizeram na Inglaterra, Carlos, que provaram que as crianças que vão chegar a 150 anos já nasceram. Aí eu digo, pô, 150? Aí eu dei 20% de desconto, 120. Pô, eu tô com 72, eu ainda tenho 48 anos para ralar, meu irmão. Eu tenho que ficar aqui inteiro, senão eu vou... eu vou me perder por esse caminho aí. Não, eu lembro que quando eu fazia o doutorado, eu tinha um professor de eletromagnetismo, compatibilidade eletromagnética, que ele disse, o meu pai, ele se aposentou, aí não sei lá quanto foi a idade dele, só que ele era um cara muito ativo e tal, e viveu 40 anos aposentado. Aí ele disse, meu pai foi a única pessoa que eu conheci que viveu 40 anos aposentado. Pois é. Enquanto a gente vai vivendo, a gente tem que produzir, né, professor? É um prejuízozinho aí pro INSS, mas paciência, né? Se não ficar muita gente aí metendo a mão no dinheiro né? Não, eu tava vendo aí as notícias, acompanhando lá o que tá acontecendo nos Estados Unidos, que eles pegaram um monte de gente lá com mais de 150 anos. Aí é complicado. Mais paciência. Esse muitos que poderiam estar desfrutando isso com mais idade, mas infelizmente vão mais cedo, né? Exatamente. Então, mas isso tudo aí já está calculado. Então, dá para alguém aí chegar a 150 ainda. Eu fico olhando a nova geração, assim, às vezes a gente fica. A gente tem críticas, né? Mas a gente fica pensando, cara, eles têm umas questões aqui que a gente não tem, né? Que eles foram presenteados, né? Com o mundo que a gente que a gente construiu, que a gente está deixando, e com a tecnologia, né? Aí hoje a gente tem uma certa dificuldade, assim, em manter uma metodologia de ensino, porque a gente também tem uma formação mais antiga. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre uso, na nossa época, para você conceber uma imagem tridimensional, você tinha que fazer todo aquele esforço mental e tentar colocar ele no papel 2D. Hoje o menino coloca no computador, já foi. Né? Só que isso também tolhe o esforço que ele faz para produzir aquilo, né? Mas aí tem a outra questão. Ele tem uma ferramenta que a gente não tinha, então ele pode dar um passo que a nossa geração não podia. Então, assim. E a humanidade é fantástica, uns bichinhos meio realmente maravilhosos que Deus criou. Sempre acha um jeito de superar, né? Então está sempre tentando.
Hoje para eles, eles têm formas diferentes. Eu sempre fui um indivíduo extremamente disciplinado e autodidata. Eu Sim. sempre estudei livro e tal. Eu nunca ficava dependendo do professor ficar dando a aula. Sim. Eu geralmente ia para a aula já lido Sim. aquilo que o professor ia Eu ia questionar indicar. o professor também. Exatamente. E muitos professores se admiravam das perguntas que a gente Sim. fazia, né, que eu fazia, sendo que ele que estava, ele nem tinha às vezes abordado aquilo. Aham. Mas por que que eu fazia isso? Porque eu tinha sede de saber, de Sim, sim. conhecer. Para mim, aquilo trazia prazer. Agora, Exatamente. quando o sujeito faz isso por obrigação, É, ele perde a oportunidade. Ele não faz, exato. né? É realmente você ter prazer no conhecimento, no descobrir, no conhecer as coisas. E deixa a caminhada mais leve, né, professor? Porque eu acho que em toda profissão, mas a vida acadêmica, ela não é uma coisa simples. Então, se a gente não tiver prazer naquilo, Ah, sim, aí é um fardo. aí é um fardo muito pesado, muito pesado. Enfim, quero aproveitar para recomendar àqueles que estão nesse processo de formação, né, Uhum. que seja persistente. Persistente. Você estabeleça suas prioridades, suas rotas, suas metas e não desista. Vá em frente, a menos que você perceba que é uma barca numa furada, né? Isso. Aí não é persistência, é teimosia. Tem- Então, aí não vá. Aí- Mas caminhe, busque aí a sua formação o mais rápido possível e Exatamente. fique firme. Vai, as A oportunidades vão gente tem aparecer, alguns elas vão alunos aparecer. só, na pós-graduação, rapaz, são insistentes. A gente pega aluno que já está há quase uma década tentando ali. Aí uma hora vai. É, é, Então, assim, a gente tem alguns exemplos aí, eu fico admirado assim, pela persistência, né? Porque desistir é muito fácil. é, Desistir é a coisa mais fácil do mundo, mas a pessoa persistir ali. Às vezes as pessoas passam por dificuldades que realmente não tem condição naquele momento ela conseguir engrenar, né? Mas se ela não desistir. Foi essa persistência, Carlos, que me garantiu que vindo de Campinas para cá, sem ter terminado o mestrado, Uhum, né, eu só tinha os créditos. E aí, vindo para cá, eu já estava começando a fazer um trabalho experimental, sim, mas ao vir para cá, parou, né? eu troquei de orientador, o próprio orientador me encaminhou para um outro orientador e eu fiz um trabalho Mais teórico. teórico Ah, certo. teórico, né? E eu fui muito feliz, mas eu dei muito trabalho, foi muito cansativo. Tanto é que o meu colega, ele não conseguiu. Sim, Aí depois ele teve que reiniciar o processo na UFSCar, mas aí ele aproveitou os créditos, aproveitou muita sim, coisa, quer dizer, ele não perdeu todo o tempo sim, dele, mas claro. ele não conseguiu o mesmo nível de concentração que eu Sim. consegui. Aham. E eu terminei em 1980, que imagina, fiquei 2 anos trabalhando na tese e tal, consegui, e aí logo em seguida eu fui para a Inglaterra. Ah, que legal. É interessante, assim, a gente conversar com as pessoas mais antigas, da década de 70, passando pelo pessoal que iniciou ali a carreira na década de 90 até os anos 2000. Porque, assim, como a gente é professor, a gente fica querendo ponderar Ah, os métodos que foram utilizados, né, no uhum. passado para o agora. Mas assim, é meio difícil saber. E assim, a gente só vai ter essas respostas daqui a uns 10 anos, quando a geração de agora começar a formar e começar a vir a conversar com a nova geração que vai chegar, né? Porque a geração atual, assim, não sei se é atual, mas não sei se também sempre foi assim, mas é uma dificuldade, porque a cada 2 anos parece que entra uma turma totalmente nova, uma linguagem totalmente nova, e a gente não consegue muito bem se comunicar com eles. No passado isso demorava o quê? Uns 5, 10 anos, agora de um ano para o outro a coisa muda. E a pandemia, ela quebrou assim, fez uma mudança muito drástica, porque o pessoal que está chegando depois da pandemia é um outro, tem uma outra característica, uma outra linguagem. Verdade. Então, assim, é um desafio atualmente. Sempre foi, né? Mas atualmente é um desafio muito grande a gente tentar
levar o conhecimento para essa geração e sem, assim, sem ser aquele professor carrasco e, ao mesmo tempo, manter a qualidade do que está sendo transmitido, né? Então, é interessante, é legal, é prazeroso, né? Essa vida de professor. Pois é, que bom, Carlos. Fico muito feliz de você ter optado por esse caminho também. Sim, eu lembro que nessa viagem da Alemanha, né, lá a gente teve muitos contatos com você, né? O senhor já tinha sido meu orientador aqui no PIBIC. Sim, sim. Aí quando eu fui para lá, acho que a gente deu uma boa passeada ali pela aquela região ao redor de Stuttgart. Aí eu lembro quando o professor Vicente foi, né, que foi numa outra oportunidade. Aí tava ele, a professora Rosiane, né, lá do ICOMP, aí estavam discutindo, aí a professora Rosiane, Vicente, fica falando esses problemas aí perto dos alunos, a gente não tem que ouvir isso não. Aí, não esquenta não, que daqui a pouco eles vão ser nossos colegas. Profetizou lá. 2004. Aconteceu. Então, É isso, que bom. Sucesso para vocês. tá certo, professor Valtair, eu agradeço aqui a sua participação. Está convidado para voltar aqui mais vezes, para trazer aí novidades aí da IACS, né? Tá. E espero que tenha sucesso. Sim. E esperamos aí parcerias, né? Claro. Daqui pode contar conosco aqui na universidade, estaremos sempre aí de portas abertas. O senhor é daqui, né? Então... E essas experiências que nós estamos construindo juntos, Carlos, eles vão dar muito bons resultados. Sim. Né? A gente vai esperar. E depois os alunos que hoje são alunos, amanhã serão nossos colegas, né? brilhantes colegas, né? E estaremos na batalha. Exatamente. O que é interessante é que ao longo aí da carreira de vocês, não sei como vocês encararam isso, né? Vendo quando a gente começou a chegar, né? Aqui como professor, porque vocês foram nossos professores, mas hoje eu já tenho essa experiência que vários alunos que foram meus alunos hoje em dia já são professores daqui. Sim. Aí a gente fica vendo, né, o ciclo só realimentando, né? E hoje assim com mais força, eu não sei, porque a geração de vocês, muitas pessoas vieram de fora, né? Sim. Atualmente não, atualmente muita gente daqui, então assim, é uma realimentação local do quadro. Isso é muito bom. Muito bom. E a gente conseguindo formar aí os professores, a gente conseguiu formar nesse quadrinho, professor, 9 doutores. Olha. E aí tem uma outra... Fico muito feliz de ver. Penca chegando aí de... saber esses resultados, né? Tudo isso é muito bom, como é fruto do esforço. Exatamente. Nosso, né? Isso. Muito bom mesmo. Enfim. Senhores, PhD Bro, essa foi o nosso episódio de hoje. Agradeço mais uma vez a participação do professor Valtair Machado aqui conosco. Está convidado para retornar. E nos vemos aí na semana que vem com o outro convidado, que eu ainda não sei o nome. Estamos conversando aí com alguns colegas, mas com certeza vai ser uma entrevista muito interessante, como tem sido toda a nossa entrevista aqui, né, professor? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Isso, muito bom. E fiquem firmes. Exatamente.